Boa tarde, pessoal. Boa noite, bom dia. Não sei qual é o horário que vocês estarão assistindo, enfim, mas hoje a gente faz a gravação de mais uma videoaula, né, da matéria de gestão organizacional, onde a gente vai falar sobre tomada de decisão. E o que, que é uma tomada de decisão? Uma tomada de decisão ela está envolvida no nosso dia a dia constantemente. Então, qualquer ação ou atitude que a gente vai tomar, a gente normalmente tem uma decisão, né? Se eu vou para o lado direito, se eu vou para o lado esquerdo, até quando eu estou dirigindo, pense, para mim chegar num local determinado, tenho várias opções. Qual desse caminho que eu vou escolher? Por que, que eu escolhi esse caminho? Porque vai mais rápido? Porque a rua está com um asfalto melhor? Então a gente tem uma tomada de decisão justamente para qualquer atividade na nossa vida. Então, a tomada de decisão, por exemplo, eu vou começar a gravar a aula nesse momento? Sim ou não, né? Então, eu tomei a decisão de gravar a aula agora, né? Então, para uma decisão em específico, no dia a dia, né, de cada um. Então, para que a gente tome uma decisão, a gente precisa fazer uma escolha entre duas ou mais alternativas, né? Então, como eu falei, a gente pense numa rua, a gente tem diversas ruas para chegar ao mesmo local. Então, qual caminho, né, que eu vou escolher? Qual das alternativas que vai ser mais fácil de chegar até lá, né? Então, só que toda decisão ela envolve um risco e também uma incerteza. Pode ser que eu escolhi um determinado caminho para estar chegando naquele local, estou me direcionando ao local e eu escolhi aquele caminho pelo fato daquele caminho ser mais rápido. Porém, essa decisão ela tem riscos e incertezas. Por quê? Porque durante esse caminho pode ser que esteja estejam descarregando alguma coisa no meio da rua, isso trava a rua, ou seja, aquilo que ia se tornar um caminho mais rápido, eu tenho que esperar, vai demorar mais que o outro, ou aconteceu algum acidente na frente, ou tem algum empecilho nessa passagem, né? Então, além dessas alternativas serem escolhidas, essa decisão ela foi tomada, mas eu ainda tenho riscos e tenho incertezas à medida que eu é, faço essa escolha, né? Então, toda decisão vai envolver esses riscos e incertezas. Então, por exemplo, né, quando vocês foram entrar na faculdade, e você tomou a decisão de entrar na faculdade e escolheu aquele curso. Você tinha várias alternativas para escolher, mas você escolheu esse curso, né? Você tem alguns riscos e incertezas relacionados a esse curso. Por exemplo, eu posso gostar ou não gostar. Eu posso chegar ao final e perceber que se eu tivesse feito outro seria melhor que esse. Então, mas eu também posso escolher esse curso e me identificar muito com ele, né? Então, e saber que aquilo foi a escolha certa. Então, mas toda a decisão vai envolver um risco, uma incerteza também. Então, para que a gente tente diminuir, né, esses riscos, a gente em administração, né, em gestão organizacional, é, faz alguns processos, elenca alguns processos para auxiliar nessa tomada de decisão. Então, normalmente um processo decisório ele envolve algumas etapas. A primeira é óbvio, identificar um problema, ou uma questão que eu precise tomar uma decisão. Então, eu tenho que identificar esse problema e coletar informações a respeito desse problema. Após isso, diagnosticar. Então, depois eu vou listar as alternativas. Eu vou tomar a decisão e avaliar a decisão. Então, assim, eu identifiquei um problema. Vamos voltar no exemplo de eu me deslocar para algum lugar. Por exemplo, eu estou na minha casa e eu vou para o UTF. Então, eu identifiquei que eu tenho um problema, preciso me deslocar até o UTF-PR. Eu tenho vários caminhos para fazer até chegar ao TFPR. Então, eu vou coletar todas essas informações de quais são os caminhos que eu posso chegar até lá. Aí eu faço um diagnóstico. O diagnóstico pode ser, então, em relação à questão de se é mais rápido aquele caminho, se aquele caminho é um caminho alternativo, se aquele caminho tem um asfalto mais
né? Ele tá mais estruturado, né? Se ele ainda tá se outro tá com algum problema, então eu posso escolher além disso. Eu também posso estar verificando se eu vou a pé ou se eu vou de carro, então isso também muda meu diagnóstico, então eu tenho que fazer um diagnóstico dessa problemática. Ok, então a partir desse diagnóstico eu tenho essa listagem de alternativas. E aí, com essa listagem de alternativas, eu vou escolher uma alternativa. Então, eu escolhi que eu vou passar pela. Eu vou ir, eu vou ir por trás da van, por exemplo, para não ser um caminho específico. A Avenida Tupi tá trancada, por exemplo. E aí, como é que eu vou chegar na UTF? Ah, eu tenho que escolher um outro caminho alternativo. Então, eu chego no trevo da Catane, no trevo da Guarani, como vocês preferirem, ou trevo confuso. E aí eu vou por trás da van, aí eu chego lá na FADEP e eu vou por trás da FADEP e eu chego na UTF. Então, das alternativas listadas, eu escolhi essa. Então, por quê? Porque talvez naquele momento tinha algum problema na Avenida Tupi e das alternativas que eu tinha, acreditei que essa era a melhor alternativa. Assim, né, dessa listagem, eu tomei a decisão de ir por aquele caminho. Aí, à medida que eu cheguei na UTF-PR, chega um aluno e fala assim: ah, estava liberado o caminho, não tem mais problema nenhum. Ali na Avenida Tupi, muitas vezes alaga, né? Em algumas regiões ali, e aí trava o processo de ida para a UTF. Então, por exemplo, vamos pensar que estava alagado, né? Aí, quando eu escolhi o outro caminho, eu demorei muito mais. Aí chega o aluno muito antes que eu e aí me diz que o caminho estava liberado. Aí eu avalio que minha decisão foi acertada ou ela foi errada. Né? Ela foi acertada pelo aspecto de que eu tentei evitar um transtorno. Mas se eu tivesse descoberto antes, né, eu teria vindo por aquele caminho da Avenida Tupi, que é muito mais rápido, muito mais fácil. Então, a partir dessa tomada de decisão, né, e voltando a rever as informações acerca de um problema, né, ou de uma questão que eu tomei a decisão, eu avalio se essa decisão foi acertada ou não. Então, a gente tem essas etapas do processo decisório sempre, né? Ou pensem assim, vocês vão comprar alguma coisa até no momento pela internet. Então, eu identifiquei um problema, estou precisando comprar um celular, né? Então, estou precisando comprar um celular, ok. Então, esse é o meu problema. Vou começar a coletar as informações. Coletando as informações, eu verifico o preço, verifico a loja, verifico a marca do celular, quais são as vantagens, qual que é o sistema operacional, enfim. Aí eu faço um diagnóstico listando, então, de tudo isso que eu verifiquei, o que, que é que a gente precisa, né? Então, eu quero uma marca. Então, a partir do diagnóstico, eu identifiquei que essa marca é melhor, que que tem isso de itens, né? Então, esse é o meu diagnóstico. E aí, a partir desse meu diagnóstico, desse celular que eu quero, aí eu listo as alternativas dos locais que estão vendendo a um preço que mais ou menos também é o que eu preciso. Então, nessa listagem de alternativas aí, eu vou fazer uma decisão, vou tomar a decisão de comprar de determinada loja. E aí eu posso tomar a decisão de que eu compro uma loja física na minha cidade ou eu compro da internet, que talvez tenha o mesmo preço e sai e eu não vou ter que ficar esperando. Então eu tomei a decisão, né? Tomei essa decisão de comprar pela internet, por exemplo. Aí o celular chegou. E aí eu vou verificar se aquela listagem que eu diagnostiquei e as informações que eu tinha a respeito desse produto, se o produto chegou na data em que foi especificado na hora que eu comprei, então eu faço uma avaliação dessa decisão. Eu comprei no local certo, veio o produto certo com as funcionalidades que esse produto eu desejava ter nesse produto.
né? Então, aí eu faço uma avaliação dessa decisão de compra. Então, basicamente, em tudo que a gente for fazer, né, tem essas etapas do processo decisório. Então, quando vocês pensarem em tomar uma decisão, aí, ó, só, né, pensem em algum exemplo desse e vão identificando essas etapas aqui, né? Então, para um administrador, a gente tem um autor, o Simon, que ele especifica algumas decisões que o administrador tem, né? Então, são decisões do tipo programadas. Então, quando elas são programadas, segundo o autor, normalmente essas decisões são repetitivas, porque eu já tenho um padrão, né? Estou me baseado em dados que já me refletem essa previsibilidade. Então, eu consigo verificar esses dados, né, através de condições estatísticas ou através de previsibilidade. Então, normalmente eu faço a adequação, né, e reviso os meus dados e vejo, né, computacionalmente eu faço a análise dos dados, que é super importante fazer análise dos dados e cruzamento de informações, porque a informação é extremamente importante nas empresas. Então, eu faço análise, né, dessas condições estatísticas que normalmente elas são, é, elas são imutáveis, mas à medida que elas são imutáveis também eu tenho um controle sobre elas e isso faz com que eu veja se esses dados, qual é a variância desses dados e aí eu consigo tomar decisões programadas. Então, através desses dados adequados eu vou tomar ações e tomar decisões que são repetitivas. Então, por exemplo, vamos pensar num processo de estoque, né? Decisões programadas. Então, eu tenho 100 peças no meu estoque e quando os meus dados lá apontarem que a gente chegou no meu estoque de segurança, por exemplo, eu tenho a margem de estoque de segurança está chegando a 20%, né? Ou tá quase isso, né? Tá um pouco mais que isso. Então, quando chegar, meu estoque de segurança é 20. Mas quando chegar a 30, os meus programas já têm que me orientar a tomar a decisão de voltar a comprar para o meu estoque voltar a ter 100 peças, né? Não ter as 30. Então essa ação vai ser repetitiva, ou seja, quando chegar no 30, sempre vai listar ou vai apitar uma luzinha lá, né? Pensando assim, né? Vai recomendar que eu tome a decisão de compra. Então, para que eu tome a decisão de compra, o que eu vou fazer? Voltar lá naquelas etapas lá, identificar o problema. Estou precisando comprar, né? Aí eu vou ter que identificar quais são os meus fornecedores, quem consegue me entregar até o tempo que eu preciso. Aí eu faço um diagnóstico de preço, enfim, né? E tomo a decisão de compra. E aí eu vou verificando se essa decisão de compra, né? A partir dessa tomada de decisão de compra daquele fornecedor foi correta ou não. Sorry. Deu uma. Eu passei o dedo aqui sem querer. Então, a partir disso, então, toma-se a decisão. Ou seja, ela é programada. Né? Então, quando chega os dados lá, me dizem que eu preciso voltar a comprar, né? Quando meu estoque chegar a 30 peças, eu tomo a decisão, vou tomar a decisão de compra. Então, uma decisão mais programada, ou seja, elas tendem a se repetir, tá? Aí a gente tem outras decisões que são as decisões que são não programadas, ou seja, novas decisões. Então, essas novas indecisões, muitas vezes acontece alguma coisa imprevisível ou algo incerto, por exemplo, né? Então, decisões não programadas. Vamos pensar no Covid. O Covid não era algo programado. Né? Então, as empresas e os administradores tiveram que ter decisões novas a respeito, porque eu não tinha algo parecido antes. Então, eu tenho dados inadequados no momento, eu tenho dados únicos e novos, então eu tenho condições que ficam mudando, que mudam ao tempo inteiro, e eu não sei se realmente é certo isso, né? Então, aí eu tenho que eu não consigo, né? Eu tenho uma imprevisibilidade, né, junto à organização desse momento. Então, a partir disso, eu tenho que fazer julgamentos e verificar quais são as minhas decisões a serem tomadas. Então, Simon diz que a gente tem normalmente
esses dois tipos de decisões em relação a quando se é um administrador. Mas pensando em administrador, vocês todos são administradores da vida de vocês. Então, vocês também têm decisões que são repetitivas e novas decisões, né? Então, a gente tem ambas os tipos de decisões. E para tomar uma decisão, né, para que a gente tenha então essas decisões repetitivas e decisões novas, a gente tem que levar em consideração algumas questões. Então, além daquelas etapas que a gente tem decisões repetitivas e novas, né, ou não programadas e programadas. E aí, para fazer essa tomada de decisão, a gente tem que avaliar uma lista das alternativas que a gente tem. Então, através dessa listagem de alternativas que a gente vai ter, né, eu tenho que levantar todas essas alternativas para que eu tome uma decisão. Aí eu tenho que verificar quais são os elementos de risco envolvidos nessa escolha. Então, aquela história, eu tenho um risco dessa entrega chegar na data certa, eu tenho um risco de comprar de um site que eu não tenho um conhecimento tão adequado, que o preço está mais barato, e eu vou correr o risco de estar comprando desse site, mas vai que chega uma pedra dentro da caixa e não chega meu produto, então eu tenho riscos envolvidos nessa escolha. Então, avaliar a listagem dessas alternativas e também envolver nessa escolha qual é o risco, né? Pensar no risco de cada uma dessas escolhas, dessas alternativas. Além disso, pensar se eu vou ter algum tipo de economia ou custo em relação a essa escolha que eu estou fazendo. Pode ser que o meu barato pode sair caro, então eu tenho que verificar se essa minha economia, esse custo vai me trazer algum benefício e esse risco de estar comprando de uma loja alternativa que eu não conheço, que eu não tenho certeza, né, que eu não consigo encontrar informações na internet, pode ser que esse custo mais barato, né, vai ser uma oportunidade para mim ou vai ser uma ameaça, né? Então eu tenho que pensar também nesse quesito. Além disso, tem que pensar se haverá um retorno esperado, né? Então, nessa economia, nesse risco envolvido, vai haver um retorno esperado, vai vir a pedra, vai vir o celular, né? E aí, no momento certo, tomar essa decisão. Muitas vezes a gente tem decisões que elas são oportunas. Por exemplo, é o momento certo para tomar a decisão de abrir uma empresa no momento? A minha ideia é muito boa. E esse é o momento certo para tomar essa decisão ou eu espero um pouco, né? Para que o mercado volte a aquecer e aí eu abro a empresa. Porque a minha ideia é muito boa, mas esse é o momento certo para essa ideia, né? Ou muitas vezes essa ideia ela já apareceu, já tem um monte de gente fazendo e eu perdi o tempo, então é o momento certo de eu abrir essa empresa, porque agora já tem mais 10 fazendo a mesma coisa. Então, ou eu esperei demais para tomar a decisão de abrir uma empresa. Então, tem esses elementos, né, desse momento certo para tomar essa decisão. Então, além disso, como a gente viu, se eu consigo ter dados, um levantamento de dados, eu consigo ter uma fonte mais programada, né, mais mensurável, que eu consigo tentar, né, identificar elementos para diminuir os riscos e incertezas dessa minha escolha. Então, quantas vezes normalmente uma ação ou um problema ou algo acontece, né? Isso também me traz dados enriquecedores para que eu tome uma decisão e avalie as alternativas em relação a isso. Então, quantas vezes normalmente ocorre de eu ter que comprar, por exemplo, meu estoque chega a 30, eu tenho 100 em estoque, em uma semana meu estoque chega a 30, né? Quantas vezes isso acontece no mês, por exemplo? Então, se toda semana isso acontece, talvez eu tenha que mudar e pensar numa alternativa de comprar 200 ao invés de 100, que aí eu diminuo a quantidade de compra. E eu posso ter vantagem sobre isso, né? Então, é uma escolha. Então, a gente tem esse aparato, né?
dessas questões aqui que a gente pode levar em consideração para tomar uma decisão. E a gente tem também, normalmente, dentro das organizações, né, 5 tipos de formas aí para tomar decisão. Então, 5 tipos de tomada de decisão para encarar os desafios, os problemas que as organizações têm. Então, a gente vai verificar cada um deles a partir de agora. Então, mas listando aqui os 5 tipos que normalmente são mais comuns, é o tipo de tomada de decisão intuitiva. A gente tem a outra que é a racional, a outro tipo de tomada de decisão baseada em valores e crenças. A gente tem outro tipo de tomada de decisão que é a colaborativa e, por fim, baseada nos especialistas. E a intuitiva, ela está muito relacionada à intuição mesmo, já diz, né? Então é você ter uma intuição, sem necessariamente você pensar numa lógica estruturada para fazer isso. Então, aqui um exemplo, por exemplo, em relação a um sistema operacional que a empresa possa utilizar, ou até você. Você leu lá que, vou pensar um outro exemplo aqui, você leu que o aplicativo, brevemente sobre o aplicativo que, que você está precisando, e aí você leu a descrição dele, você gostou. Ah, vou baixar, né? E aí você nem testou, você nem viu nada, você nem sabe se tem um outro melhor ou se não tem, você não fez teste nenhum, você simplesmente leu o basiquinho aqui, mas pode ser que tenha um outro muito melhor. Então, por intuição, né, sem uma lógica específica, você foi lá e baixou aquele, né? Ou também um sistema dentro de uma empresa. Ah, chegou o cara aqui e me mostrou como é que funciona mais ou menos, né? Depois de alguns minutinhos ali, você gostou, ah, vou comprar esse. Tipo, tá, mas e quantos outros tem no, né, no ambiente que você está inserido? Tem algo que faz uma coisa que talvez te ajude mais do que esse e tem o mesmo valor? Então, assim, é intuitivo, né? Mas muitas vezes pode ser que aconteça. Então, é essa questão da intuição, igual ao aplicativo, né? Essa tomada de decisão acontece bem rápido, né? Porque você normalmente tende a ler as coisas rápidas, né? No celular, por exemplo, né? A pessoa lê, ah, eu preciso de um aplicativo para determinada coisa, ah, olhei esse aqui é o primeiro, baixou, mas pode ter outro que é melhor, né? Então, você deveria confiar nessa tua intuição, né? Eu pergunto, né? Eu digo que essa intuição a gente só pode confiar depois de alguns testes. E algumas perguntas que podem ajudar nesse teste, né? Então é pensar, ah, já passei por situações semelhantes no passado, pelo menos algumas vezes, né? Então, eu escolhi ali na intuição sem pensar muito, é o primeiro que eu vi, vai. Ah, mas eu me quebrei no passado ou não, né? E eu já tive já teve um feedback aí de confiança em situações semelhantes no passado, já consegui um feedback de confiança em relação a alguma situação semelhante no passado, então você teve alguma, algum, né, algum feedback, ou seja, voltou alguma informação que você te trouxe confiança em relação a situação semelhante no passado. Então, pensar em todas essas questões, né? Se, se essa minha escolha rápida, né? E essa minha confiança nessa minha intuição, ela me trouxe coisas boas ou normalmente ela me traz, eu faço escolhas que são muito intuitivas e muito aceleradas e eu acabo tendo problemas ou que não funcionam bem. Então, pensar nesse feedback que você mesmo tem em relação às suas escolhas. Também pensar, estou deixando as emoções muito fortes, que eu vivi em situações parecidas, ditem o meu julgamento, também tem essa questão, né, de julgamento. Aqui eu posso recomendar também uma outra questão, que também a gente tem esse processo que é o efeito halo. E o que é o efeito halo, que a gente diz na administração? É você pensar que, por exemplo, tem uma galera que tá, sei lá, escutando pagode.
E aí você vai olhar, todo mundo aqui é pagodeiro, né? Se eu tô nesse grupo, todo mundo aqui é pagodeiro. Por que que eu tô falando pagode? Tem um carro que tá tocando tipo um pagodinho aqui na rua, que tá passando. E aí, então, todo mundo gosta de pagode? Não necessariamente, né? Porque tá ali. É porque talvez a situação levou aquela pessoa, mas ela é roqueira. E aí o efeito halo faz você pensar que é, você ter essa noção ou um pré-julgamento, né? Se a pessoa tá no meio da galera de pagode, ela gosta de pagode. Não necessariamente, pode ser que ela não goste de pagode e ela está ali. Então a gente tem esse efeito halo muito presente na nossa vida, né? Então você olha para então aqui esse indivíduo, porque tá andando com esse é igual a ele. Não necessariamente. Ou muitas vezes acontece que as pessoas estão vestidas bem simples, né? De chinelo, havaianas, enfim. E aí você vai olhar e não vai é, ligar essa pessoa a alguém que tem muito dinheiro. Mas você pode estar completamente errado por causa do efeito halo. Ele faz o teu pré-julgamento. Você olha e tem um pré-julgamento, né? Pensa algo a respeito, mas essa pessoa pode ter muito dinheiro, né? Então, assim, suas emoções normalmente ditam esse julgamento. Então, a gente tem que cuidar também, muitas vezes, né, a não ser tão influenciado por essas emoções e pelo efeito halo. Ou se um aluno vai mal em uma matéria, então ele vai mal em todas. Não, é um efeito halo, né? Ele tem algumas aptidões que são mais relacionadas a determinada ciência, né? Então, exatas, sociais, enfim, cada um tem algo que também tem algo relacionado e que tem conhecimento maior, né? Ou tem aptidões maiores. Além disso, a gente tem interesses pessoais que influenciam nesse processo decisório. Então, a gente tem aqui essa questão também bem pessoal que influencia nisso. Então, a gente pode pensar aqui que muitas vezes, a gente já mencionou anteriormente, em relação a regras e normativas das organizações, que algumas decisões e regras que algumas organizações impõem é que, por exemplo, parentescos não sejam admitidos na empresa, né? Ou que não tenha vínculo com nenhuma outra pessoa que trabalhe dentro dessa empresa. Por quê? Porque pode ser que os interesses pessoais influenciem nesse processo. Por exemplo, eu sou conhecida da gestora do RH e eu vou fazer uma entrevista. E aí, as coisas pessoais, os interesses pessoais, essa influência que vocês têm de relacionamento social, ele acaba influenciando no processo decisório, né? Então aí a gente chama aí que muitas vezes fala assim, não vai dar certo essa entrevista porque tem o QI, né? Que indica. Então tem esse processo também. Então acaba influenciando por esses interesses pessoais, né? Então é intuitivo, né? Então algumas das decisões são intuitivas, né? Os exemplos aí que a gente comentou nesse momento. A gente tem outro tipo de decisão que é a racional, ou seja, aquela que eu uso lógica, né? Então eu preciso ter dados, enriquecer dados para tomar uma decisão. Aí eu vou escolher a melhor. Então eu tenho essa mesma especificação estabelecida por Simon. Aí ele identifica critérios de decisão, ou seja, aquela listagem de alternativas, e aí eu vou determinar pesos e critérios. E aí eu vou estar verificando se essa alternativa, né? Eu vou selecionar essa alternativa e vou implementar ela, vou colocar ela em ação. Então aqui vamos pensar mais logicamente, racionalmente para chegar a essa conclusão. Que máquina comprar? Né? Então aqui é uma estrutura lógica e racional. Então imagine aí que você é gerente de uma produção de uma empresa e você está precisando comprar uma máquina para produzir determinadas peças, aí, tá? Então eu tenho uma especificação aí que eu fiz um levantamento de pelo menos 4 máquinas que eu posso comprar. Aí eu fiz alguns critérios, né?
E aí eu estabeleci critérios, que são os meus critérios, são o quê? São o preço, o tempo de instalação, a produtividade dela e custo de manutenção. Então, esses são os critérios que eu selecionei. E aí, a partir disso, eu começo a ter pesos. Normalmente, eles dão pesos de 1 a 5, né? Então, a gente tem o estabelecimento de 1 a 5, né? Para conseguir determinar e fazer os pesos. É igual uma prova, né? Então, a gente tem as alternativas ali, cada uma das questões, né? Tem um determinado peso, por exemplo, né? Se eu faço 5 questões na prova, cada uma tem peso 2, né? Então, para chegar ao 10. Então, aqui eles estabeleceram também alguns pesos. E aí, quando eu estabeleço pesos, eu vou dando notas. Então, em relação à máquina A, o preço dela, né? De 1 a 5, o preço é bom ou excelente, né? Pensar no 1 a 5, né? O 0, o 1, né? O preço é muito, muito caro e o 5 é o preço baixo. Então, vamos pensar que a máquina A, o preço dela é intermediário. Então, eles colocaram peso 3. Agora, a máquina B tem um peso que é mais alto, né? Então, por exemplo, e aí a máquina C tem peso 2, assim também como a máquina D tem peso 2. Aí o tempo de instalação a gente faz o mesmo processo. Pensa numa estrutura lógica de quanto, né, de 1 a 5, mais ou menos, cada máquina é estabelecida, né, quanto tempo é a instalação dessa máquina. Então, é muito rápido e ou, né, muito devagar 5, ou ao contrário, né? Então aqui você estabelece aí qual que é o tempo de instalação. E aí também eles fizeram a produtividade multiplicando por 1,5. Então os critérios, quem determina, não vem pronto, né? Então normalmente não é uma receita de bolo que vem pronta. Para administrar uma empresa nunca é uma receita de bolo, tem especificidade em cada uma das situações. Então, que relacionaram a produtividade como 1,5. Então, a produtividade eles estabeleceram então o peso também novamente de 1 a 5 e aí multiplicaram pela produtividade para avaliar então essa produtividade de cada uma das máquinas. E aí em relação ao custo de manutenção, então aqui a gente tem também o peso de 1 a 5. E aí a gente tem notas no final, né? Qual que vai ser a melhor máquina, né? Para mim tomar a decisão de compra. Então, através desses critérios lógicos, eu chego àquela máquina que eu vou comprar. Então, aqui a gente tem algumas especificações em relação à máquina A, é a máquina que teve a nota mais baixa. E a máquina D é a máquina que teve a nota mais alta. Então, aqui a questão é verificar se eu não sei, né? É um exemplo que eu peguei, mas eu não sei se esse 1 a 5 ele tá em qual ordem, né? Então, eu não sei se a máquina A, nesse caso, que é 8,5, que deu a nota menor, vai ser a melhor para ser comprada, ou vai ser a D. Mas uma das duas vai ser, né? Isso depende muito da especificação de como foi a pesagem dos critérios. Então, né? Então, você estabeleceu o preço, né? Preço bom 0, o preço bom, a princípio começa, né, a pensar que a nota preço bom é 1, um preço ruim, o preço ruim é 0 e 1 e até 5 é um preço excelente. Então eu não sei especificar aqui nesse caso se qual foi a ordem de estabelecimento desses pesos, mas existe esse procedimento para pesagem. Então cada um, né, usa os pesos de acordo com o que tem. Normalmente faz dessa forma, então usando esses procedimentos. Então aqui ou o gerente compra a máquina A ou ele compra a máquina D, tá? São as duas escolhas que ele pode ter, né? Então aqui ele vai conseguir identificar logicamente de que forma ele pode comprar, tá? Vocês também verificaram e também já fizeram, né? A matriz SWOT da empresa de vocês, aquela que vocês estão trabalhando. Então, também é uma forma de ajudar na tomada de decisão racionalmente.
Porque eu elenquei aqui, né? Quais são as fraquezas, quais são as ameaças, oportunidades e quais são as minhas forças. Através disso eu consigo ter orientações e uma listagem para que eu faça a tomada de decisão. Então aqui também é um fator lógico, né? Não é em números, mas é mais qualitativo que a gente chama. A anterior é quantitativa, eu verifiquei em números, né? Aqui a gente tem essa verificação mais qualitativa, onde eu especifico cada uma dessas questões e aí eu consigo identificar. A gente também, lá na nossa primeira aula, que era de gestão de tempo, a gente viu a matriz Gucci, né? É a matriz Gucci, a gravidade, urgência e tendência, que é a matriz de priorização. Então aqui, ó, a gente tem a especificação em relação à tomada de decisão. Essa tomada de decisão ela pode ser elencada e estabelecida, né, para verificar de 1 a 5, né? Então, logicamente, igual a gente fez no exemplo anterior. Então, aqui a especificação, por exemplo, 1 é sem gravidade, o 2 é pouco grave, né? Então, aqui se estabelece os pesos, né? Então, como que são os pesos? Então, aí, a partir de toda essa determinação de pesos, também é chegada a uma decisão, né? Uma escolha para tomar essa decisão. Então, ajuda a identificar qual vai ser a melhor alternativa para tomar a decisão através dessas ferramentas. Claro que existem várias outras, né? Se a gente ficar aqui, a gente explica, sei lá, pelo menos umas 100 ferramentas, eu acredito, mas as que vocês mais estão usando são essas. E também a gente pode relacionar aqui a Pestel, que vocês também fizeram, né? A Pestel também consegue listar, fazer um diagnóstico, né, do nosso macro e microambiente, para que eu tenha uma percepção e um diagnóstico de como está a nossa a nosso ambiente como um todo, para que eu liste as alternativas e tome as decisões. Então, a Pestel também auxilia de forma racional na tomada de decisão. A gente tem outra outro tipo, né, de tomada de decisão, que é aquela baseada nas crenças e valores. Então, um dos primeiros elementos que vocês pesquisaram das empresas foi o que? Missão, visão e valores, né? Cada uma organização tem seus balizadores realizados pelos valores. Então, vai levar em consideração esses valores e crenças que a organização tem para tomar uma decisão. Assim também como cada uma das pessoas é formada por crenças e valores diferentes. Então, levando em conta aquilo que a pessoa acredita que seja a melhor opção relacionadas às crenças e valores, é tomada uma decisão. Então, pode ver que isso, né, que a gente viu lá no começo, né, está interligado como um todo na organização. Eu só vou fazer as minhas ações, as minhas opções, as minhas tomadas de decisão e escolhas, né, minhas escolhas de alternativas através dos meus valores. Então, eu tenho um valor de que todos os negócios que eu faço têm que ter qualidade. Então, se isso não estiver relacionado aqui, eu não vou fazer a compra. Ou se eu só vou comprar baseado em empresas que não tenham degradação do meio ambiente, ou que façam todas as ações de reciclagem. Se elas não fazem, eu não vou comprar. Então, isso é um dos meus valores, por exemplo. Ou eticamente, a minha balização é relacionada à ética. Aí eu, em relação aos meus fornecedores, eu vou pedir relação, normalmente, um dos critérios, né, que é ética. Essa empresa, ela está relacionada lá numa licitação que o Ministério pegou para analisar se não teve desvio de verba. Ou seja, eu não vou comprar, né? Não é um valor meu, não é uma crença. Eu não compro de gente que faz esse tipo de coisa, né? Então, leva em consideração todas essas crenças e valores, né? Então, aqui, a gente tem essas crenças, né? Que são, às vezes, que são conscientes, e também tem crenças que são subconscientes.
Então, muitas vezes, esse pensamento procede uma ação quando ela é consciente, né? Então, são ações que são baseadas, ambas, né? E são baseadas em experiências. Então, normalmente eu tenho experiências e elas têm uma especificação em relação a emoções que as pessoas sentem. Então, reflete na forma de agir, na forma de tomar decisão. Então, a gente tem essas duas formas, né, de crenças que são referências aí para tomada de decisão. Então, normalmente quando as crenças são conscientes, essas crenças você consulta os outros ainda para receber apoio e melhorar ainda a sua tomada de decisão, né? Então, muitas vezes você pede auxílio a, a outro para receber, né, e tomar a melhor decisão. Por exemplo, nesse caso de ética que eu mencionei, normalmente é o que as empresas fazem, né, para ter uma crença consciente. Então, nossa especificação em crenças e valores é que precisa ter ética. O que, que eu vou pedir para que eu verifique se essa empresa que eu estou comprando e fornecendo, ela traga e me dê essas informações. Eu posso pedir certidões negativas, eu posso pedir para que eu faça uma consulta e aí eu tenho um apoio e aí eu tomo uma decisão. Então são crenças conscientes. Agora eu tenho crenças que são subconscientes. Então essa não reflete uma decisão antes de agir, né? Então, muitas vezes eu tenho essa decisão, eu ajo para depois receber apoio. Então, eu posso ter uma intuição, né? Posso fazer a conjunção aí que eu tenho uma intuição que essa empresa não é ética e aí é uma crença subconsciente, né? É algo que eu tenho dentro de mim e eu não pedi documento nenhum para comprovar, por exemplo, né? Então, eu tomo a ação de não comprar antes de ter uma outro tipo de verificação, tá? Então, são baseadas em crenças e valores. A gente também tem o outro tipo, que é a tomada de decisão colaborativa. E essa é a que a gente, né, vem vendo um crescimento maior. Que essa tomada de decisão, ela tem a tendência de que todo mundo entre em um acordo, que todo mundo tome essa decisão de forma conjunta. Então, cada pessoa, né, eu tenho um líder que faz, né, essa especificação do problema. Então, cada pessoa tem um nível de compreensão e aí também lista as alternativas e tem pensamentos diferentes. À medida que a gente junta todas essas alternativas de compreensão de alternativas das pessoas, isso agrega mais valor à tomada de decisão. Então, eu tenho muito mais ideias e tenho muito mais valor ali, e de forma conjunta a gente chega numa alternativa viável, gerando um consenso que essa é a melhor alternativa. Então, são tomadas de decisões colaborativas, como se fosse um time de futebol ou um time de vôlei. A gente chega num consenso de como está jogando para chegar no nosso objetivo. E a gente tem, por último, né, nosso quinto tipo de tomada de decisão é baseado em especialistas. E esse quinto tipo baseado em especialistas já diz, né, se eu estou precisando tomar uma decisão e aí a gente está discutindo aqui no grupo ou fazendo verificações em relação às crianças, enfim, né, de alguma forma eu não estou conseguindo escolher uma alternativa, porque eu não tenho conhecimento específico relacionado a essa questão. Então, eu preciso de ter pessoas que tenham conhecimento e experiência em relação àquilo, né? Para que eu tome uma decisão acertada. Então, o Einstein já diz, né? Toda decisão acertada é proveniente de experiências. E toda experiência é proveniente de uma decisão não acertada. Então, normalmente a gente erra para aprender. E aí, no próximo, eu vou ter a decisão mais acertada. Então, é sempre, normalmente, né? A gente tem tentativas e erros, mas se alguém já errou uma vez, ela vai saber como é que tem que fazer para acertar, né? Então, a gente busca especialistas. E aí, a gente também tem que pensar e refletir a respeito de que as pessoas, elas enxergam realidades e percebem as coisas de formas diferentes. Então, tem essa especificação em relação à tomada de decisão, é por isso que também colaborativamente é interessante, porque você tem várias pessoas e elas percebem uma realidade de forma diferente uma das outras e acaba gerando
mais ideias, né? Então, essa colaboração tende a fazer isso. Mas, basicamente, vocês olhando aqui, vocês têm percepções diferentes, né? E vocês podem identificar muito bem isso nessa circulação que sempre vem acontecendo algumas questões assim na internet, né? Então pensem lá, vocês são bons em ver cores aí, dá uma olhada nessa figura aí. Para você é rosa ou para você é azul? O teu cérebro faz você enxergar assim, diferente. Então, que cor que você está enxergando aí? Eu, por exemplo, enxergo azul, mas eu sei que muitas pessoas enxergam rosa, né? Isso está totalmente ligado à forma como você percebe as coisas. E se você tem reações mais emocionais, que são mais ligadas ao lado direito ou esquerdo do cérebro, né? Mais lógico ou mais criativo, então, ou mais emotivo. Então, está relacionado a isso também. Então, cada uma pessoa percebe uma realidade diferente. Então, esse tênis aí, para mim é azul, mas para você pode ser rosa, né? Então, a gente tem percepções diferentes e é importante que a gente respeite a ideia dos diferentes para que a gente construa e traga essas experiências para ter um conhecimento maior, né? Então, em relação à tomada de decisão, que atividade que a gente vai fazer? Então, a gente vai fazer uma atividade continuando, né, o diagnóstico da empresa, e é a última parte, fora, né, a conclusão, que é a sequência. Vocês têm que, baseado em todas as atividades anteriores que a gente fez, vocês vão fazer uma conclusão após essa atividade 6. Então, a atividade de tomada de decisão, ela está envolvida com o quê? Com as decisões que vocês tomaram em relação a esse relatório, ou enfim, as decisões que vocês tomaram para conseguir obter as informações dessa empresa que vocês estão fazendo. Então, vocês tiveram que tomar uma decisão, né? A primeira foi de qual empresa que vocês fariam. Então, que critérios levaram vocês a tomar essa decisão? Ou outras decisões? Verifiquem quais são, o que vocês tomaram decisão dentro de todo esse relatório. A partir de tudo isso que vocês fizeram, que tipo de decisão que vocês tomaram, né? Quais as decisões que foram tomadas no decorrer do relatório? E a proposição de melhorias, elas foram feitas, né? Então, essa proposição de melhorias aí, que a gente vai fazer na sequência, como é que vocês vão fazer? Vocês já vão pensar como é que vocês vão fazer essa proposição de melhorias também. Quais critérios te levaram a tomar uma decisão de escolher esse relatório, né? Quais são os riscos e incertezas? Quais foram os riscos e incertezas à medida que vocês foram conduzindo dentro desse relatório? Os riscos era não ter as informações ou não obter essas informações? Incertezas da forma como tem que ser preenchido, da forma como tem que fazer? Que decisões, quais são as decisões que vocês fizeram, né? Então, verificar quais os riscos e incertezas. Isso é bem pessoal, cada um vai ter o seu. Então, por que vocês escolheram essa empresa? Quais critérios te levaram a tomar essa decisão? No final do trabalho, analisamos que, através da empresa, foi possível verificar com riqueza de dados, riqueza os seus dados, e foi possível fazer um bom diagnóstico. Vocês conseguem verificar e ter esse levantamento? Existe mais algum risco ou incerteza durante a utilização dos relatórios da empresa? Se você foi em loco, que risco que foi esse, né? Lá, utilizar o relatório em loco. Aí vocês vão ter que fazer uma apresentação, né? Então já pensar aí, ó, a tomada de decisão, quem vai apresentar que parte, como é que vocês vão fazer, quanto tempo que vai demorar isso, né? Quem que vai apresentar o quê? Quem que vai fazer os slides? Vocês vão falar, todo mundo vai falar, um vai falar e só vai ser esse que vai apresentar, né? Aí vocês têm que enviar o relatório completo. Então, quem que vai enviar, né? Então, tudo vocês estão tendo que tomar decisões. Então, nada mais legal que vocês façam a relação da tomada de decisões que vocês mesmos estão fazendo, né?
Então, a partir do diagnóstico aí da empresa que vocês fizeram, vocês pensando em construir aí, já pensando que a gente já está no final, então vocês têm que já pensar em melhorias. Então, por isso que já está vinculado algumas questões em relação a melhorias e conclusões que vocês vão sugerir. Então, a partir do diagnóstico que vocês fizeram, da listagem de todas as atividades aí até agora, como que vai ser a tomada de decisão para surgir uma solução ou uma incerteza que vocês identificaram aí da, dessa organização. Então, então listarem, né? Por que dessas tomadas de decisão. Aqui tem alguns elementos que vocês podem estar apresentando em relação à tomada de decisão de vocês mesmos, né? Em relação a esse trabalho que vocês estão fazendo. Tá legal? Então, relacionem aí, tentem identificar. Muitas vezes o que vocês vão construir aqui já vai ajudar vocês a pensarem na conclusão, né? Então, pode ver que existem duas perguntas aqui, principalmente já forçando vocês a proporem melhorias, né? Então, que decisões foram tomadas no decorrer do relatório em relação à proposição de melhorias feitas? À medida que vocês iam identificando, vocês já iam propondo melhorias ou não? Né? E a outra é lá em relação a como tomaram a decisão dessa solução aí, dessa proposição de melhoria. Existem certezas em relação a essa proposição de melhorias que vocês estão relacionando aí para a empresa? Ou não? Né? Então, relacionar esses pontos, né? E aí, a princípio, né? Vocês já chegaram quase no final do trabalho, então já estamos quase no finalmente dessas atividades relacionadas ao relatório. Certo? Muito bem. Então, bom trabalho.